Olá, graças a paz. Sejam todos muito bem-vindos ao canal OP. E antes de a gente dar início à nossa reflexão dessa semana, pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, pois esse conteúdo ele é algo necessário para todo mundo. É algo que edifica, é algo que traz conforto, que consola, é algo que gera em nós realmente uma confiança naquele que desde o início tem cuidado de nós e tem nos levado a viver debaixo da sua graça, da sua misericórdia. Então, o pedido é esse: compartilha com alguém que você conhece, com seus amigos, familiares, e desde agora nós te agradecemos por isso. E para nossa reflexão, eu gostaria de ler com vocês 1 João, capítulo 4, versículo 9, a partir do 9. Como vocês já viram, o tema é o amor de Deus. E o versículo 9 começa dizendo assim: Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Como eu já disse, o tema, vocês já viram também, da nossa palavra hoje é esse: o amor de Deus. Um amor totalmente incomparável, incondicional, incompreensível, que o homem em si ele não tem capacidade de entender. Mas no capítulo 4, no versículo 19 diz o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, no decorrer desse canal, vocês já ouviram várias mensagens, e vocês já ouviram, já aprenderam, já gravaram na mente de vocês. E uma das coisas que a palavra ela deixa bem clara é que o Senhor ele entregou algo, ele fez um sacrifício por um ser tão insignificante, que não tem tanta coisa a oferecer. E diante disso, por que Deus entregaria aquilo que ele tinha de mais precioso, de mais valor? Quando a gente olha em João 3,16, vocês já de alguma maneira já se depararam com esse versículo, mas eu vou repetir ele aqui, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a cruz veio ao mundo, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz uma obra aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, a gente ouviu aqui que Deus ele entregou, ele sacrificou, ele enviou o seu único filho, o único do gênero. Não tinha mais ninguém que pudesse, de uma vez por todas, pagar o preço do pecado. O pecado a qual, desde o primeiro Adão, foi cometido. E a partir dele, toda a humanidade carrega isso. Uma natureza adâmica, pecaminosa, que já nasce sendo pecadora, já nasce errando, fora do alvo, do propósito. Mas, mesmo Deus, sendo conhecedor de todas as nossas falhas, de cada um dos nossos dias, conhecendo os dias que nós erraríamos, que nós tropeçaríamos, que a gente iria falhar, mesmo assim ele decidiu nos amar, a tal ponto de enviar o seu Filho para pagar o preço pelo pecado, ao qual somente Jesus poderia pagar esse preço. E a razão dele ter sido enviado, dele ter sido sacrificado, no versículo 17, no final do versículo diz: mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus ele quer, ele deseja de nós, e o motivo de ele ter enviado o seu Filho, uma das consequências desse seu amor, é para que a gente fosse salvo da condenação. Se a gente já nasce sendo um pecador, daquilo que Deus abomina, que é o pecado, a consequência de a gente viver uma vida de pecado é passar a eternidade num lugar que não foi preparado para a gente, que é o inferno. A Bíblia diz que o inferno ele foi preparado para o diabo e para os seus demônios. Mas aqueles que vivem no pecado, com as suas más obras, com
obras mais, a consequência é de passar a eternidade queimando no lago de fogo. Por esse amor de Deus por nossas vidas, Ele enviou e sacrificou seu Filho Jesus, para que a gente fosse salvo e não simplesmente condenado. Mas Ele diz algo no versículo 18, Jesus diz que quem crer nele não é condenado. E esse é o segredo, e a gente crer nele. Não, e o ato de crer não é só hoje eu acredito em Jesus, eu acredito no preço que Ele pagou pela minha vida, nesse sacrifício, nesse tamanho amor. E amanhã simplesmente decidir voltar para as obras mais, para aquilo que Deus abomina. É todos os dias perseverar crendo. É todos os dias continuar lutando, continuar acreditando que esse preço que foi pago, esse sacrifício que foi feito, não é somente para o hoje, mas a consequência da gente passar a vida crendo em Jesus é de passar a eternidade ao lado de Deus, que é onde Ele deseja estar desde o início da nossa criação, desde o momento que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu com o propósito de passarmos a eternidade com Ele, de vivermos com Ele. Amém? Você crê nisso? Diga amém. E no verso 19 diz o seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, como eu já disse, o homem ele já nasce num pecador. E como ele já nasce fora do alvo, do propósito, errando, a consequência é dele amar, obviamente, aquilo que é dessa terra, aquilo que é carnal, aquilo que nos separa de Deus, por conta da sua natureza ser má. Mas Jesus, como luz, Ele, a partir do momento que nós cremos nele, as nossas obras são manifestas diante dele, são reveladas diante dele, não há nada encoberto diante dos olhos de Deus. E quando reconhecemos quem é realmente Deus, quando reconhecemos a sua autoridade, o seu poder, o seu amor, a consequência da gente crer nele é de a gente se humilhar perante ele, com o intuito de provarmos e vivermos nesse seu amor. Como eu li no versículo 19 do capítulo 4 de 1 João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o fato da gente amar a Deus e muitas das vezes não compreender tal motivo desse amor, de sacrificar o seu filho, é porque ele nos amou primeiro. E é justamente por isso que a gente o ama. Há um versículo em Romanos 6, que eu gostaria de ler com vocês, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus ele nos entregou um presente tão valioso, e Ele revela isso todos os dias, com esse ato de amor, que eu acredito que aqueles que estão ouvindo essa mensagem agora, que são pais de família, uma mãe, com certeza vocês não entregariam o filho de vocês para um ser humano, para um ser que vocês sabem que ele é mau, desde por conta da sua natureza carnal. Mas Deus, mesmo sabendo daquilo que a gente carrega como um ser humano ainda, na natureza carnal, mesmo assim Ele decidiu entregar de uma forma como Paulo escreve: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele entregou o seu Filho para nos salvar, e diante disso, a consequência da gente crer nele é ter a chance de passarmos a eternidade com ele. Então, o amor de Deus, a partir do momento que a gente crê nele, é entender isso, que a razão desse amor é simplesmente, de uma maneira bem simples, bem resumida, é para que através do seu sacrifício, do sacrifício de Jesus, a entrega dele, a gente pudesse ter acesso de passar a eternidade, de viver ao lado de Deus. Então, eu espero que você tenha sido abençoado, edificado e tenha entendido. Pelo menos isso, claro, não é tudo, mas é apenas um pequeno resumo. Por qual motivo esse amor de Deus ele é tão grande? Porque simplesmente Deus entregou o seu Filho. Então, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Não esquece de, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de nos ajudar a compartilhar com mais pessoas, pois através da contribuição de vocês, eu e o YouTube entende que esse vídeo é bom, que o conteúdo ele ajuda as pessoas de alguma maneira. Então, que o Senhor te abençoe, tenha uma semana abençoada e até sábado. Se vocês tiverem algum pedido, não esqueçam, coloquem nos comentários. Eu acredito que vocês têm pedidos de oração
E a gente está aqui justamente com esse propósito, de trazer uma palavra e de orar por aqueles que necessitam. Amém?